Olá, hoje eu vou contar a pior experiência da minha vida. E vou falar aqui a respeito do falecimento do meu pai. Meu pai se chama José Ferreira Nunes. E ele é conhecido como José do Sabão, porque ele vendia sabão. E infelizmente essa minha experiência está relacionada com o Hospital Geral de Codó Maranhão, com a Unidade de Pronto Atendimento UPA Maranhão, bem com o SAMU Maranhão e também com o HGM de Timbiras Maranhão. Primeiramente, meu pai vinha muito doente, muito debilitado. Ele passou por 4 especialistas do pulmão. Os 2 em Teresina, Piauí, primeiro, e esses 2 especialistas de Teresina eram de clínicas diferentes, e eles diagnosticaram meu pai com fibrose pulmonar. Segundo eles nos explicaram, fibrose pulmonar é uma doença bastante crítica, que ataca o pulmão, e que é como se o pulmão tivesse cheio de feridas, e de acordo com que essas feridas fossem cicatrizando e virando como se fosse um cimento. Isso prejudicaria a função do pulmão e comprometeria bastante, né, essa função do pulmão. E eles foram bem claros ao dizer que, por conta dessa doença, o meu pai estava num estado muito delicado, muito debilitado também. E por conta disso, meu pai não poderia inalar fumaça, inalar poeira, não poderia ficar perto de animais. Ele deu uma lista assim, de restrições. Nossa casa era muito humilde, nossa casa chovia, qualquer chuvinha que dava já caíam umas coisas dentro de casa, era poeira, enfim. Os móveis já muito velhos, e isso tudo prejudicaria o estado do nosso pai. Por conta dessa debilitação dele, nossa família se juntou, fizeram até empréstimos e derrubamos a casinha e levantamos a nossa casa, outra casa. E em paralelo a isso, era feito exames, consultas, tudo em função do nosso pai, para dar o melhor para ele ser bem tratado, né? E então, mesmo diante de seguir a risco os procedimentos, tratamento, feito toda uma bateria de exame que meu pai fez, já passado por esses 2 médicos de Teresina, Piauí, o meu pai, ele cada dia mais se debilitando e estava ficando uma situação assim insustentável. Então resolvemos escutar uma terceira opinião, buscar uma terceira opinião. Então nós fomos para um hospital especialista em questões pulmonares em São Luís, Maranhão. E lá o médico que atendeu meu pai falou que ele tinha veias fibróticas. E passou outros exames, remédios, tratamento para ele. E depois disso, o meu pai cada vez mais se debilitando e já estava com muita falta de ar, atividade simples, ele já tinha bastante dificuldade para fazer. E por conta disso, ele resolveu pedir uma 4ª opinião. Essa 4ª opinião foi de um médico particular também em Teresina, Piauí. E esse já era muito conceituado, muito renomado, né? Então, esse médico falou que tinha sido um equívoco dos demais médicos em dar um diagnóstico desse para o meu pai, uma vez que não tinha feito, de todos os exames, de todas as baterias de exame que ele fez, em nenhum momento ele fez a biópsia, que era o exame preciso e o mais eficaz para dar esse tipo de diagnóstico para um paciente, segundo o médico especialista, o último médico especialista em Teresina, Piauí, nos falou. Ele também deu uma série de restrições do que o meu pai não podia passar a sentir poeira, essas coisas. E, então, nesse dia, acho que ele falou também que o meu pai ele tinha que ser internado com urgência, e ele passou uma bateria de mais remédios, e muito caros remédios. Nós tivemos um gasto muito grande com remédios, com toda essa situação. Mas assim foi feito, foi comprado, não faltava nada para o meu pai em relação a exames e tudo, e remédios, porque nossa família sempre se unia e buscava um jeito e sempre dava certo, graças a Deus. E no caso, o meu pai não tinha como ficar internado de imediato, porque ele já queria transferir para uma clínica. Clínica nós não tínhamos condições de pagar, não temos plano de saúde, não tinha nada, não tinha como pagar um particular. Então, a única coisa que nós tínhamos era o SUS. E pelo SUS ficava viável lá em Teresina, até pela dificuldade, né? Que muita gente já conhece, o pessoal de Teresina pegar aqui do Maranhão. Então a gente veio para cá para tentar levar ele para São Luís, Maranhão,
para poder ele ser acompanhado de acordo com as orientações de um médico, desse médico que é especialista. Só que quando meu pai chegou aqui, ele começou a apresentar desorientações. E com o passar das horas, essas desorientações foram se agravando ainda mais. No dia seguinte, meu pai estava de uma forma que ele não estava falando coisa com coisa, enfim. E por conta dessa desorientação só se agravar, eu liguei para um médico conhecido da família. E o médico falou, olha, eu expliquei toda a situação pelo qual ele estava passando. O médico disse, olha, isso pode ser falta de oxigenação no cérebro. Então você leva seu pai com urgência para um hospital, para ele ser avaliado direito. E com urgência, né? Então assim foi feito, ligamos para o SAMU. E o SAMU veio buscar meu pai aqui em casa. Só que, quando o SAMU veio buscar o meu pai aqui em casa, ele utilizou no meu pai, que já tinha problemas pulmonares e esse problema na respiração, eles utilizaram um catéter infantil. Meu pai é um homem bem forte, ele pesava cerca de 70, 80, 90 quilos. Era muito gordo. E um catéter infantil, eu como leiga acredito que seja inviável, porque não tenho experiência nenhuma médica e tal. E quando chegou no hospital geral, que ele foi atendido, nós levamos todas as baterias de exames, que aliás era muito exame, levamos as sacolas de remédio que ele precisaria fazer num tratamento, segundo o médico especialista. E passamos para o médico, explicamos a situação e tal. O médico não chegou a tocar, ver ou olhar meu pai. Ele simplesmente escutou nossa história e disse internou. E meu pai continuou com essa desorientação. Eu fui atrás na cidade, porque já era noite. Fui atrás e consegui um catéter adulto para colocar no meu pai. Porque nem no HGM, Codó Maranhão tinha, nem no SAMU também tinha. Estava em falta, segundo as enfermeiras que cuidavam do nosso pai. Aí, na madrugada, meu pai passa mal de desorientar, de ficar agressivo, de gritar ao ponto de incomodar todo mundo que estava ali naquela unidade, que estava ali, os pacientes ali por perto. A madrugada toda, meu pai gritando, então minha irmã chamou o médico. E nisso que foi chamado o médico se recusou a olhar meu pai. E ela pediu encarecidamente que esse médico fosse olhar, que a situação estava insustentável, mas o médico falou para minha irmã que o que ele tinha que fazer, ele já foi feito, já tinha sido feito. Ou seja, ele não tinha feito nada, então continuou fazendo nada, e esse nada era o que ele já tinha sido feito e não ia fazer mais nada. Infelizmente é assim, né? Cheio de trocadilhos, mas é a pura verdade. Então a gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa levar nosso pai para um lugar onde alguém possa olhar para ele, que ele possa ser atendido com o que ele merece, né? Com todo o que era necessário. Então meu pai foi chamamos mais uma vez o SAMU. O SAMU levou meu pai para UPA, Codó Maranhão. Chegou na UPA, ele já foi direto para a sala vermelha. A sala vermelha é uma sala que tem caráter de UTI. De tão era a gravidade que meu pai foi direto para uma semi-UTI, né? Tem um caráter de UTI, a sala vermelha. E lá ele ficou. Meu pai passou a madrugada desorientado, a manhã desorientado e seguiu por alguns dias desorientado. E nesse decorrer, de manhã cedo, já assim que ele foi internado, já levei toda a documentação, toda a medicação. Falei mais uma vez tudo que os médicos tinham falado em relação ao estado do meu pai. Infelizmente, eu não sei dizer se os médicos olharam para esses exames, e não, eu acredito que não. Mas, porque assim, eu acredito que não, porque a partir do momento que eu cheguei lá e falei, olha, o que é que está acontecendo? Por que meu pai continua desorientado? O que é que vai ser feito? É o pulmão, doutor, por favor, olha para o meu pai, olha a questão do pulmão dele que está comprometido. E o médico disse, minha filha, lembro como se fosse hoje, minha filha, o que seu pai está fazendo nesse momento? Doutor, ele está gritando, ele está desorientado. Você acha que se o seu pai tivesse algum problema no pulmão, ele estaria gritando nessa intensidade? Nesse momento eu pude, poxa, tanto exame, tanta coisa, tantos laudos, assim, eu vou pensar o quê de uma resposta dessa, diante de uma resposta dessa? Então, no outro dia eu fui perguntar o que estava acontecendo, né? E por que meu pai continuaria daquela forma e o que é que eles iam fazer em relação a isso? E o médico, no caso, falou que estaria precisando de um exame do crânio, um TC do crânio, como eles chamam. E que na UPA Codó não tinha,
no hospital particular de Codó não tinha, na cidade vizinha, que era Coroatá, também parece que estava com problema no aparelho, segundo nos informaram, e que teria que esperar para o aparelho ser ajeitado, qualquer lugar dessas unidades. E onde é que tem? Eu comecei a me informar, perguntar lá dentro mesmo onde é que tinha um lugar mais próximo, me disseram que tinha em Caxias, Maranhão. Então vamos levar nosso pai, vamos fazer o esforço e vamos pagar o que tiver que pagar, porque o nosso pai é o amor da nossa vida, e assim foi feito. Caxias, quando foram buscar meu pai, que ligaram para falar que tinha um paciente que tinha que ser transportado, essa ambulância não estava prestando da UPA, chamaram novamente o SAMU. Quando o SAMU chegou, meu pai foi avaliado por um médico, né, no caso, o médico do SAMU, e para ser conduzido a Caxias. Meu pai saiu de SAMU, da UPA de Codó, ele saiu assessorado por uma ambulância altamente equipada, com toda a aparelhagem possível, uma equipe de enfermeiros e mais um médico acompanhando. Eu olhei aquilo, eu disse, não estava prestando, meu Deus, obrigada, porque meu pai está sendo bem assistido. No entanto, quando chegou nas mediações de uma empresa, Gessomar, que fica no caminho que vai para Caxias, veio uma ambulância do 17, que é uma extensão de Codó, Maranhão, né? Veio uma ambulância e meu pai foi transferido dessa ambulância toda equipada para essa ambulância totalmente desestruturada. Totalmente desestruturada. Essa ambulância não tinha ventilação, não tinha algo que segurasse a maca. A maca que estava levando meu pai era segurada por um cinto. Só um cinto que amarraram em um ferro dentro da ambulância e na maca do meu pai. Essa era a única segurança que ele tinha. E a oxigenação, que ele foi com oxigenação. Quando meu pai fez o exame, na hora de voltar, essa ambulância deu problema. A ambulância por si só já era uma situação crítica, porque nem eu, que estava saudável, estava passando bem com tanto calor e sufocada ali dentro. E meu pai, que já tinha problema de pulmão, passar por isso. Na volta, a ambulância começou a dar problemas. Já não bastasse o calor, a falta de ventilação dentro dessa ambulância, que os vidros não desciam sequer para pegar o vento que vinha de fora, a ambulância deu problema. O motorista, detalhe, não foi enfermeiro, só foi uma socorrista. E o motorista, ninguém mais nos acompanhou e meu pai naquele estado. Na volta, o motorista comunicou ao médico do SAMU, responsável no caso do SAMU, que estava de plantão, que a ambulância estava com problema, não estava passando a ré, não estava passando nada. E o médico disse que era para a gente seguir assim mesmo, que eles iam mandar uma outra ambulância para nos socorrer. Só que nesse trajeto de volta a Caxias, Codó, a ambulância começou a ficar com cheiro de queimado muito forte dentro da ambulância. E para mim foi difícil sentir aquele cheiro, foi ruim. Imagine para quem já está passando por um problema desse, pulmonar. Já não bastasse o calor infernal que estava ali dentro daquela droga de ambulância, ainda tinha esse problema, tirando a borracha queimada. E assim foi. E ele disse, olha, eu não posso parar aqui, porque se acontecer alguma coisa. E o motorista seguiu, fumaça ou não, ele mandou ver até a ambulância que veio nos socorrer, veio nos encontrar já na entrada da cidade. E ele disse, vamos tentar aqui, e a gente continuou. Aí quando chegou na porta do hospital, a ambulância quebrou, que não ia mais para frente nem para trás. Eu dei graças a Deus que deu pelo menos na porta, porque pelo menos meu pai poderia ter sido socorrido. Porque se algo acontecesse com meu pai, não tinha médico, não tinha paramédico, não tinha ninguém. Só uma socorrista e o motorista. E eu, no caso, que também não tenho formação alguma, claramente. Aí meu pai continuou lá. E nisso meu pai continuou desorientado. E a gente falando, doutor, olha pro nosso pai, doutor. Falava com os médicos. E nada. E até então, os únicos médicos responsáveis pela ala vermelha eram 2 médicos responsáveis de plantão. Lá, né, nessa ala vermelha. Pelo menos os que tratavam diretamente com a gente eram eles. Como não estava tendo, a gente viu que meu pai não estava tendo a assistência necessária, não estavam olhando para o nosso pai, então a gente ficou sabendo que estava tendo uma vaga no hospital que estava, todo mundo comentava na cidade que era um hospital muito bom, que era o hospital de Timbiras. Então a gente perguntou para o médico se ele tinha surgido uma vaga e perguntamos para o médico plantonista se seria o caso, né? Porque até então a notícia que se tinha é que os hospitais, todas as unidades estavam superlotadas
Aqui no Maranhão não tinha vaga em lugar nenhum para poder fazer transferência de nada para a questão do caso do meu pai. E essa questão não tinha outro lugar para ir com algum especialista, né? E meu pai tava lá, o médico já não passava, o médico já não olhava, gente, cadê os médicos, onde é que estão? Sempre em reunião, porque foi um período que a unidade estava passando por questões de repasse, né, de verbas, enfim. E na hora o médico que a gente falou sobre essa transferência, essa possível transferência, pelo menos para um lugar onde olhasse nosso pai, porque lá a nossa família sentiu que ele não estava sendo bem cuidado. Aí o médico falou, vocês fazem o seguinte, vocês podem levar, vocês que sabem. Eu disse, não, doutor, não é a gente que sabe, a gente quer saber a sua opinião, se é viável, se não é, e como é que é, se realmente é válida essa transferência. É só uma sugestão diante do que está acontecendo. E o médico, no caso, disse assim, melhor transferir mesmo, então vamos analisar ele aqui e vamos ver. Aí, tá bom, deixamos a cargo dos médicos. Então, nosso pai, eles resolveram, não vamos fazer transferência. Eles resolveram fazer a transferência para Timbiras, no Maranhão. A médica que fez a transferência não olhou meu pai, porque nós estávamos lá observando o momento da transferência. Ela não olhou meu pai, ela não teve contato com a gente em momento algum, enquanto meu pai estava internado na UPA. Ela não viu a hora que meu pai saiu, nem teve lá para falar com a gente ou dizer alguma orientação a respeito qual era o estado ali real do meu pai. E ela simplesmente, de uma ala vermelha, ela transferiu meu pai para uma enfermaria. E a situação do meu pai continuava crítica. Então, foi chamado mais uma vez o SAMU para fazer essa transferência. Quando o SAMU veio buscar meu pai, mais uma vez veio um técnico de enfermagem, que ele se apresentou para a gente como técnico de enfermagem, e o motorista. Meu pai foi colocado, para quem já tinha problema de pulmão, o meu pai ele foi colocado dentro de um furgão. Não tinha ventilação, não tinha aparelhagem, não tinha nada. Fato é que até os próprios técnicos não quis ir com a gente. Mas eu fiz questão de acompanhar e ir do lado do meu pai, e a minha mãe também. Quando eu cheguei quando eu cheguei em Timbiras, Maranhão, eu poderia tirar minha blusa e torcer, de tão forno e quente que estava. Só tinha uma única janelinha e estava difícil a respiração pra gente que estava saudável. Eu imagino pro meu pai, que já vinha passando por todos esses problemas, que já tinha passado por situação parecida já em outra UPA, né? Outro SAMU, no trajeto Caxias-Codó. E pra mim foi muito triste ver meu pai naquela situação, porque, poxa, o nosso maior joia é ele, nossa joia mais preciosa. E meu pai tá passando por aquela situação. E você fala, o médico, olha pro meu pai, o médico não dá devida atenção. E a gente busca uma alternativa. Nessas horas você faz até o impossível, se for preciso, para você ter um bom tratamento. Seu pai, seu familiar ter um bom tratamento, e assim não foi feito. O fato é que chegamos a Timbiras na esperança de ter um melhor atendimento, uma vez que a HGM, Codó e UPA, Codó não deram as devidas assistências. Então, quando chegamos em Timbiras, meu pai foi direto para uma enfermaria. Aí explicamos a situação, tal, ele dormiu nessa enfermaria. Não tinha ventilação, não tinha nada. E de noite, meu pai passou a noite sem oxigenação, porque era ligado naqueles aparelhos na parede e tudo, e tinha sempre uma enfermeira, né? E meu pai passou a noite sem essa oxigenação. Minha mãe até chegou a comentar e tudo, para a médica e para a enfermeira no caso. E no decorrer do tempo, mudaram meu pai. De início ele ficou numa sala bem precariazinha, depois mudaram para um até melhor. E lá aconteceu um incidente de pegarem a medicação do meu pai e darem em outro paciente. Ou seja, meu pai já tinha saído de uma ala vermelha, já tinha ido para a enfermaria. A médica que tinha feito a transferência dele não tinha olhado, não tinha visto, simplesmente pegou um papel, assinou e tal, manda para lá. Então assim foi feito. Aí houve esse incidente desse remédio. Deram o remédio do meu pai, um remédio para outro senhor lá. Eu fiquei desesperada, saber que meu pai estava naquela situação, né? Os profissionais estavam atendendo o meu pai dessa forma. Aí meu pai estava tão debilitado, e a gente ia atrás, conversando, falando. Pedimos para constar todas essas situações no HGM Timbiras em ata, coisa que os profissionais que são responsáveis da administração por fazer a ata,
se negaram, não fizeram, e se fizeram, não nos deram. Pedimos prontuário médico para ter a cópia e tal, nos foram negados também, diante desses absurdos, dessa troca de remédio, ficamos preocupados, queríamos ver o prontuário, e não nos deixaram ver, disseram que era todo um procedimento para poder olhar, né, uma autorização, e era muito complicado. O médico disse que o estado dele estava muito debilitado, a gente chamou o médico, conversou, e para ver a real situação do nosso pai, né, então o médico botou ele lá é tipo assim no TI, e disse que o estado dele estava muito debilitado, que ele precisaria ficar no isolado. Aí é que tá. Essa isolada onde colocaram meu pai lá em Timbira, essa isolada, ela era outro forno. Não tinha ventilação, a janela fechada. Era a gente pegando e limpando lá dentro, assim, eu chegava, jogava coisa, limpava, não tinha aquele grau de higienização, né? Enfim, nós tivemos que levar a aparelhagem de ventilação aqui da nossa casa, vim buscar aqui em Codó para levar para lá, porque não tinha ventilação nenhuma. A sala tinha, por ordem médica, tinha que estar fechada, por ser uma isolada, só que fechada. As janelas não tinha saída de ar, não tinha nada, e tinha que manter fechada, por conta do estado dele muito debilitado. Agora alguém que já está com problema de pulmão, alguém que já está passando por todo esse tipo de situação, e meu pai já estava começando a cuspir negro. É difícil. Você luta, você vai atrás, você busca o melhor para quem você ama. E no final das contas, você vê que ele não está sendo bem entendido. Sei que dia 12, meu pai veio a falecer. E sendo que antes disso, no dia anterior, eu fui atrás da Defensoria Pública em Codó, Maranhão, porque já que o Estado não tinha, segundo as informações que nos davam, né? O Estado estava em falta, leito, não tinha leito, que o Estado pelo menos providenciasse um lugar para ele ficar até surgir uma vaga. Então a gente foi buscar esse mecanismo, né, esse meio. Então no outro dia eu tinha que pegar um laudo, peguei, né, sobre a situação do meu pai. E no outro dia, quando eu tinha que ir para a defensoria, eu acordei, estava esperando o horário que fossem abrir. Eu não tinha dormido pensando no meu pai, mas não deu tempo de voltar. Porque o meu pai já tinha passado por uma situação já tão debilitada, e a gente brigou no sentido de lutar, pedir para mudar, tirar ele daquela isolada, botar ele em outros quartos que estavam vazios. Nós encontramos muita dificuldade para isso acontecer, e eu vi muitas tritas, às vezes até falta de profissionalismo de algumas enfermeiras e de alguns técnicos lá também, né? E meu pai veio ao óbito. Dia 12, meu pai veio ao óbito. E eu lembro como se fosse hoje que meu pai veio ao óbito. Eu tava com a sacola de exames, que eu ia levar também para levar na defensoria para mostrar. E tava com os laudos que eu tinha pego na noite anterior. E quando me deram aquela notícia, eu tava agarrada naquilo, na esperança de que desse tempo. Porque todos os lugares por onde meu pai passava, ele não foi visto como um ser humano. Não trataram meu pai com humanidade. E eu não vou adentrar aqui as questões mais aprofundadas em relação aos médicos que trataram meu pai, porque isso está sendo discutido no seu respectivo lugar, que é o Conselho Regional de Medicina. E assim, isso no Conselho Regional de Medicina também, eu já entramos com essa representação desses médicos envolvidos, e estou esperando uma resposta. E eu ligo, e eu vou, e eu tô lá sempre, e ligo direto, e falam, tá faltando isso, tá faltando aquilo, eu dei entrada, tá aqui. Abriram o Sindicância dia 12/7 de 2016, do 7, nós já estamos em junho do ano seguinte.
E eu estou esperando uma resposta do Conselho Regional de Medicina, porque eu quero saber até onde foi o erro em relação ao meu pai. Eu tenho aqui todo o processo. E aqui tá todos os prontuários, e eu como leiga, as pessoas que já olharam, alguns especialistas, já conseguiram identificar muitas coisas que, enfim, né, não vem ao caso falar, porque isso compete ao Conselho Regional de Medicina e cabe a ele, como órgão profissional que é, tomar algum posicionamento. E em relação a isso eu estou aguardando e também sempre lá para saber e ter alguma resposta, porque eu preciso dessa resposta para ter paz. Eu acredito que, assim, quando alguém falece, que você sabe que ela teve total assistência, que os médicos olharam, que ela teve um bom atendimento, isso de certa forma chega a ser um consolo para você. Mas quando o contrário acontece, isso tira a paz. Porque depois que meu pai faleceu, eu passava noites em claro acordada, sonhando, às vezes sufocada pelos pensamentos de estar vendo ele passar por toda aquela situação, tentar fazer alguma coisa e não conseguir. Como muitas pessoas eu sei que passam por isso também. E é triste, é lamentável. O ordenamento jurídico, o bem principal é a vida. Porque a partir dela queimam os demais direitos. Sem ela não há porquê. Na medicina também, né? Você vê que o que se zela pela vida pode amputar o braço e tudo, mas sempre preservando a vida. E nesse caso eu não vi essa luta, essa questão de preservar a vida do meu pai. E pra mim foi chato. Mas só que eu tô na luta. E eu vou atrás, eu quero saber. E vamos seguir em frente. E seguir em frente, lutando, indo atrás para saber, para ver, para ter uma resposta, para ter uma resposta do CRM, para ver como vai ser, porque também estamos representando todos esses entes envolvidos. Pedir para Deus, né, que mude a humanidade, porque como se já não bastasse tudo isso que eu passei ano passado com meu pai, ainda houve uma situação com a mãe do meu pai, uma senhora de 95 anos, onde os médicos desse HGM também, Codó, mandaram ela para casa. Ela estava com um certo problema, muito debilitada, e mandaram para casa. Depois, a família desesperada levaram para a UPA. A UPA chegou lá, o médico disse, pode chamar, tipo assim, deixamos os familiares que não tem jeito, mandou, despachou. Eu sei que com muita luta, no caso da mãe do meu pai, quando eu cheguei para visitar a mãe do meu pai, e vi ela naquela situação, falta de ar, passando mal, muito debilitada, pressão alta, enfim. A família toda chorando ali ao redor. Eu não pude ficar de mãos atadas, eu fui buscar uma solução para isso, né? Então eu cheguei, conversei, falei com o pessoal da administração, enfim, subi, desci e conseguimos levar essa mãe do meu pai, que já tinha sido despachada pelo próprio um dos médicos, né, também da UPA, e ela ficou lá, muito doente, também já ficou na sala vermelha. No outro dia de manhã, dessa vez eu fui até mais rápido, já entrei direto em contato, já corremos atrás, e a Defensoria Pública, no caso de Codó, foi bastante ágil nesse sentido, e já entrou com mandado de segurança dizendo fique ou tome algum posicionamento em relação a ela. Tomei algum posicionamento em relação a ela. Eu deixo ela aí, ou procure um especialista, traga, ou envie para algum lugar, mas para casa, morrer em casa, não. E eu admirei, porque deu certo. E com mandato de segurança, ela passou uns dias lá, obrigada a ficar lá, né? E ainda sobreviveu alguns meses, passaram outros meses. Mas como se já não bastasse passar por tudo isso com o pai, com a mãe do meu pai, ainda surgiu o caso de um bebê. É uma senhora que está com a gente aqui na casa da minha avó há muito tempo. E ela ligou dizendo, Thalita, vem aqui me levar para onde minha filha, que ela está no HGM com um bebezinho dela. Tá bom, eu vou e levo a senhora. Minha intenção era somente essa, pegar ela e levar. Quando eu chego na casa dela,
O bebezinho também já tinha sido despachado do HGM. Ele tava, passaram aquela coisinha do nariz, inalação. E quando eu cheguei, a mãe já tinha dito, não, o médico mandou só dar inalação e mandou embora, sendo que o bebê tava roxo, saindo uma secreçãozinha, que o bebê já era uma criança, tinha microcefalia, tinha alguns problemas. Então vamos levar pra rua. Não tem o que fazer, vamos levar pra lá. E a mãe do meu lado ali, desesperada, porque você já pensou, uma mãe com um bebezinho no colo, passando aquela situação, e a pessoa que pode lhe dar uma assistência, que é o médico, pega e passa uma inalação e manda embora. Eu sou leiga, não faço medicina, não sei porcaria nenhuma dessa área da medicina, mas eu vi a criança roxa e ela com falta de ar. Gente, a criança ia morrer. Aquela circunstância ali. Então levamos ela para a UPA. Quando chegou lá, eu, vai mãe, ligeiro na frente para ela ser atendida, eu faço a ficha da criança. Quando penso que não, a criança já veio. As enfermeiras não deixaram nem a mulher ser atendida pelo médico. Aí eu disse, isso tá errado, não pode. Então, é difícil porque nós estamos falando de vidas que não tiveram a devida atenção. Eu sou humano. Isso dói. Então essa criança não deixaram ver no atendimento de urgência da UPA os médicos atenderem ela. E eu vi aquela mãe sem forças para lutar, com o bebê no colo e não negando atendimento. Então eu falei, chamei, na hora ia passar um enfermeiro-chefe, chamei, mostrei para ele a situação, eu disse, ninguém aqui é médico, mas tá vendo a situação do bebê, ele tá passando mal, ele tá roxo, e dizendo, não, leve ele de volta pro Hospital Geral de Caldas. Eu disse, pra lá ele não volta, porque pra lá ele já foi mal atendido, ele tá aqui, ele precisa de um atendimento. Foram pedir autorização de uma médica, a médica veio, olhou a criança e disse, então vamos atender, aqui ela não pode ficar. E levaram a criança. Aí depois essa mesma médica veio dizer que a criança não podia ficar lá, porque na UPA não tinha questão de UTI para criança, aquelas neonatal, não sei como é que se chama, né? Que era para colocar o bebê, incubadora. E que tinha que voltar para HGM. Eu disse, morte. Porque voltar para HGM, onde ela já teve todo esse atendimento, e onde sequer olharam para ela, e eu levar aquela criança dentro do meu carro, não tinha como. Ela não tinha, no meu carro não é adaptado para isso, não. Aí eu sei que, por conta já dessa situação da minha tia, do meu pai, de todo esse desgaste, porque houve um desgaste muito grande nesse período, as médicas falaram, pois ela vai ter que voltar para esse HGM. Eu disse, pois faça, vocês tiverem que fazer, e eu vou tomar também as minhas providências. Nessa hora falaram que eu gosto de processar médico, que eu só quero saber de processar médico. Só que na hora que elas estavam falando e questionando a esse respeito, uma enfermeira veio e disse, nós temos que entubar. O bebê tinha 3 meses. Nós temos que entubar. A médica saiu e a criança no final faleceu. Não resistiu. E os médicos, no caso de um enfermeiro, né, chegou a me dizer, olha, a gente não poderia ter aceito uma responsabilidade dessa. E eu disse, se vocês também não aceitassem a criança do estado que ela estava, seria omissão de socorro. Vocês também estariam assumindo uma responsabilidade muito grande. Eu sei que foi difícil você olhar para a mãe de uma mãe, para os olhos de uma mãe, e dizer seu filho foi entubado. E horas depois, ele veio a falecer. E isso tudo aconteceu no ano passado, uma coisa atrás da outra. E onde é que fica a humanidade? Porque já não basta, às vezes, as faltas de estrutura, ainda tem, às vezes, um atendimento que não é conveniente, né? Eu sei que Deus não comanda, e a partir de hoje, a partir do falecimento do meu pai, que foi o divisor de águas na minha vida, eu abracei essa causa. E eu estou estudando, eu vou me profissionalizar e eu vou ajudar aqueles que não podem. Aqueles, para ver se muitas pessoas não passam pelo que eu passei, porque dói. Então essa foi a experiência amarga que eu tive. E vou me seguir aí, tanto no Conselho Regional de Medicina, em relação aos médicos que não possam, eles querem estar tanto, e ao estado de Timbiras, ao estado do Maranhão, ao município de Timbiras do Maranhão, Codó Maranhão, seguiremos aí na justiça. E eu estou me estudando, eu estou me profissionalizando, eu sou bacharel em Direito, onde eu vou passar na ordem da OAB, eu vou passar
E foi tomar a causa do meu pai pra mim. Porque, pai, tua morte não vai ser em vão. Até um próximo vídeo.